É hora de ir voar até Genebra, na Suíça. O nosso destaque é o Jamil Chad e o destaque do Jamil é o Brasil. Mais especificamente, aquele texto no Congresso que quer declarar facções criminosas como terroristas. Jamil, daí do outro lado do mundo, o que você tem de informações de bastidores sobre esse assunto? A gente tem falado muito sobre isso e a gente vai continuar falando, então é importante que a gente entenda exatamente o que é. Tem tanto projeto de lei, né, em jogo. Conta pra gente, Jamil, bom dia. Bom dia, Joana, bom dia a todos, bom falar com vocês. Bom dia, Jamil. Olha, bom dia, meu caro. Olha, a realidade é o seguinte, esse debate, como você falou, vai ainda há muito tempo, ele é absolutamente importante para a gente entender, e o que nós tivemos acesso foi justamente a uma avaliação interna do governo sobre o que significaria se esse projeto de lei fosse adiante, transformando então facção em grupo terrorista. Não é a minha opinião, Joana, eu estou dizendo que está num texto, um cenário construído pelo governo que analisou basicamente esse projeto de lei. Então, para deixar aqui muito claro, eu não estou emitindo aqui a minha opinião, eu estou aqui reportando o que o governo internamente tem considerado sobre o que significa isso. E aí não é uma análise, eu diria, ideológica, é muito mais uma análise do que seria o impacto econômico. Então, vamos lá. O que prevê, basicamente, o governo nesse cenário que eles desenharam? Se você transformar um grupo como o PCC, ou o Comando Vermelho, ou os dois, em grupos terroristas, quais seriam as consequências econômicas e financeiras para o Brasil? E aí, o cenário desenhado pelo governo é de que nós teremos, em primeiro lugar, uma proliferação de sanções americanas contra indivíduos e empresas brasileiras. Você falaria, não, mas calma aí, uma sanção contra um criminoso, um chefe do PCC, etc. Muito bem, até aí você pode até entender, não precisa concordar, etc., mas você pode dizer, bom, uma sanção adotada contra alguém que pode representar uma ameaça para os Estados Unidos. Muito bem, mas olha só como fica complicado. O PCC é um grupo hoje que está absolutamente inserido dentro da economia de diversos setores do Brasil. Não só da economia, mas também, como nós vimos naquela operação recentemente, no mercado financeiro também. Se você está num setor econômico e você, por exemplo, uma empresa X, presta algum serviço para alguma empresa que possa ter uma relação com esse grupo, entre aspas, terroristas, você também pode ser alvo de uma sanção. Então, olha como vai ficando complicada essa história e como vai ficando, obviamente, ameaçador para quem? Para o trabalhador, para a economia brasileira, porque você está prestando serviço, você não está basicamente prestando serviço para um grupo terrorista, você está prestando serviço para um setor da economia brasileira, que por acaso tem um envolvimento ou uma ingerência justamente do PCC ou do Comando Vermelho. E aí a pergunta, como é que você faz essa linha, essa fronteira? Não, olha, a sanção vale até aqui, mas depois daqui não vale mais. Para o pneu do carro trocado de um carro do PCC, isso vai valer ou não vai valer sanção? Olha como vai ficando complicado. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, sanções financeiras. E aí sim, algo extremamente complicado e que pode ter um impacto direto no mercado financeiro brasileiro, no sistema financeiro e eu diria até mesmo na economia brasileira. Portanto, Jona, esse é o cenário que o governo desenhou internamente sobre os riscos que existem em relação a transformar grupos criminosos em grupos terroristas do Brasil. Jamil, a gente está vendo que essa crítica é tão forte, que aparentemente o Congresso vai desistir disso por enquanto e eles estão indo numa linha mais de equiparar. E equiparando, você não precisa chamar de terrorismo, mas endurece as penas. E aí surge uma questão que é o grande debate em Brasília hoje, que é o seguinte, a gente está vendo que da maneira como está sendo construída essa lei antifacção, ela praticamente torna o governo federal, não é esse governo de agora não, qualquer um. Amanhã entra o Tarcísio, amanhã entra outro presidente, esse presidente da República fica submetido aos estados. O ministro da Justiça precisaria ser provocado pelo governador para ajudar no estado. A Polícia Federal precisa quase que pedir, posso, por favor, investigar o narcotráfico no seu estado? Posso ter licença para investigar a sua polícia?
Não, a minha polícia não, porque a minha polícia eu controlo. E aí o que a gente está vendo é a disputa partidária, que é ridícula, é a disputa que ninguém quer, porque não interessa a ninguém, só interessa para quem quer se reeleger no ano que vem ou se eleger no ano que vem. Exato. Vai virar uma lei, Jamil, vai virar uma lei. Então agora já conseguiram mudar um pouquinho, o Guilherme Derrite, que agora está como deputado, né, relator, voltou atrás, tirou ali, o governador não precisa mais pedir permissão, o Ministério da Justiça não precisa mais pedir permissão, ser chamado pelo governador, mas tem uma série de pontos que a gente vê o seguinte: estão tentando resolver o problema do tráfico de drogas no Brasil? Ou estão tentando criar travas para a ação do governo federal com relação aos estados? Mas amanhã muda a política dura só 4 anos. E aí, o que vai acontecer? Se a oposição estiver no governo, vai querer submeter a essa lei que eles estão fazendo agora? É uma zona, Jamil, é uma zona e não está resolvendo absolutamente nada. Não, eu compartilho absolutamente tua análise, porque, de fato, se a política é algum tipo de organização para tentar, obviamente, administrar um país ou uma sociedade ou colocar regras, essa, obviamente, não é o objetivo, aparentemente, do que tem sido discutido. O que eu ouvi, meu caro, é que justamente nesse modelo que você está colocando, ele criaria, no fundo, feudos. Então, o feudo do governador de tal lugar, o feudo do outro governador, claro, impedindo qualquer tipo de envolvimento do governo federal, claro, com algumas exceções, etc., enfim, todo um arcabouço complicado. Mas o fato é, como você colocou, a vítima, a questão das vítimas, e principalmente a questão da segurança, não parece estar no centro do debate. O centro do debate parece muito mais ser: qual é o limite do meu poder? Qual é o limite do teu poder? O que é que eu vou poder fazer e como é que eu vou poder me apresentar para as próximas eleições? Tá duro, Jamil, tá duro. E me incomoda muito, gente, que quando a gente precisa entrar nessas discussões e trazer essas informações sobre os bastidores, o pano de fundo, a gente acaba enfraquecendo a notícia que é importante para as pessoas que nos assistem, né? Mas a gente precisa explicar o que está acontecendo, por que o projeto anda, por que não anda, como é que mudou, como é que evoluiu. Só que quando a gente traz tanta informação, a pessoa já esqueceu o que era. As pessoas começaram a tomar conhecimento do que era o projeto lá 2 semanas atrás, exatamente 2 semanas, quando teve a Operação no Rio. Aí, ok, entendi, quer equiparar, quer isso, quer aquilo, quer dar o mesmo nome. A pessoa começou a formar na cabeça dela um cenário e depois, não, volta atrás, mas calma, esse vai ser o relatório, mas o que isso tem a ver? Já foi, já era. Para a população já ficou uma coisa nebulosa. E aí, essa é a política do nosso país. Sempre foi, né? E a tendência é que continue sendo. Isso é muito perigoso, porque, obviamente, se você perde a confiança no sistema político, você acha que tem soluções em outro lugar, e não tem soluções em outro lugar. A representação, a democracia, etc., exige justamente que isso tenha um propósito, tenha justamente uma legitimidade. Jamil, como você colocou, Joana, você perde essa noção quando isso tudo acontece. Só para a gente encerrar aqui, uma opinião rápida sua. É assim na Suíça também? Os interesses ficam por último aí na Suíça? Olha, não vamos idealizar a Suíça, porque, obviamente, Tudo bem. Lugar que não tem nenhuma matéria-prima e é o lugar mais rico do planeta. Tem vaca. Alguma coisa eles não fizeram. Também tem histórias, né? Obviamente. Mas tem uma coisa que eu fico sempre impressionado com as decisões na Suíça, que é o fato de que oposição e situação chegam a acordos de tempos em tempos para colocar o destino do país sobre a mesa. Então, há um espaço ainda para você dizer, olha, qual é que vai ser o nosso futuro daqui a 10 anos em relação à política de transporte? Qual é que vai ser o nosso futuro daqui a 10 anos em relação à questão social, ou à questão dos idosos, ou da aposentadoria? Então, aí etc. tem acordo. Então, existem espaços ainda de acordo. Valeu. Falando de acordo, só um último detalhe, meu caro. Hoje existe a possibilidade de que Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, esteja com Marco Rubio no Canadá. Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano, para mais uma etapa daquelas reuniões que a gente já citou entre Brasil e Estados Unidos sobre o tarifaço. Estamos de olho. A reunião ainda não está confirmada, mas vamos ficar de olho.
Tamo de olho, Jamil. Agora, só lembrando, né? Obrigado, Jamil. Um ótimo dia para você. Valeu, aí. Jamil. A gente seguindo aqui, Joana, só lembrando.